Para isso, Dani Estevam chegou agora exatamente no evento que ela fez num curso na semana passada em São Paulo sobre liderança sistêmica. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Babi. Boa tarde, ouvinte da Nova Brasil. Um prazer estar aqui. Eu adoro quando as pessoas chegam com esses cursos que chegam cheios de ideias, de referências, de dicas de livros, de filmes, de TED, de sacadas maravilhosas para enriquecer o nosso dia a dia. O que você trouxe de Sampa, Dani? Então, eu estava em São Paulo, né, uma formação. A gente fez até, inclusive, uma dos dias aqui, das nossas segundas, foi falando sobre a Coalizão pelo Impacto, né? Que é essa organização que está fazendo esse programa nas 5 regiões do Brasil, e Brasília é uma das cidades escolhidas. Então, a gente teve um curso de liderança sistêmica, foi uma semana inteira, exaustiva, assim, mas maravilhosa. Mais de 40 pessoas, assim, todos os sotaques, todas as organizações, os perfis, e tinha que ser esse público, assim, tão diverso. Porque quando a gente fala de liderança sistêmica, a gente está falando exatamente de uma liderança para esse mundo novo, né, que a gente vem vivendo, e alguns padrões antigos eles não funcionam mais, né, aquela liderança Uhum. hierárquica, né, é porque eu sou o chefe, é porque eu estou mandando, esse tipo de coisa não funciona mais frente aos desafios que a gente tem. Então, esse curso é muito bacana, porque ele bebeu ali de algumas fontes, como a antroposofia, a teoria U, os objetivos de desenvolvimento internos, que eu não sabia que existiam, mas os objetivos de desenvolvimento internos são uma iniciativa global, que é justamente para promover ações para que a gente implemente a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, assim, eu trouxe para compartilhar principalmente os pontos que a gente precisa desenvolver quando eu penso nessa liderança. E o primeiro deles é esse pensamento sistêmico, né? A gente Legal. está falando de crises climáticas, a gente está falando de desafios voltados para o mundo do trabalho. A gente vem falando aqui, né? Que mundo é esse que a gente quer construir? Mas para que a gente construa algum mundo, ele tem que existir. E a gente precisa habitá-lo. Então, eu tenho que estar voltado para esse olhar também na questão da sustentabilidade, né? Eu vi agora o Ricardo falando, né, do banheiro ali também, voltando a uma questão de Adoro. acessibilidade, Aham. sustentável. Quando a gente está falando de construção, sempre entra esse tema também. Então, assim, esse pensamento sistêmico, entender que as relações e as organizações são São complexas, complexos, não é são simples, né? diversas. Uma ação, um efeito, né? Não, Não. inclusive esse que você trouxe, né, de uma ação e um efeito, é exatamente uma das características e competências é a tomada de decisão estratégica. Como é que eu penso que essa decisão a longo prazo, como é que eu penso que uma decisão que eu estou tendo agora, ela vai repercutir ainda e vai reverberar e mexer com todo um sistema, né? A gente está vendo aí uma votação que está acontecendo em relação ao projeto, né, urbanístico e arquitetônico da nossa cidade, e a gente precisa analisar isso muito a longo prazo. E eu vi muito aqui algumas das competências na época que eu estava como servidora. Então, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes sejam servidores e servidoras públicas, né? Então, essa questão dessa liderança adaptativa. Muitas vezes a gente está passando por um modelo de governo que é um pouco diferente daquilo que a gente gostaria ou acredita. Como que eu me adapto e como que eu ainda consigo exercer Boa. as minhas funções dentro desse contexto, né? Inovação e pensamento crítico. A gente fala muito aqui sobre tecnologia e inovação, né? Os eventos que acontecem, o governo vem muito trazendo esse olhar de inovação. Então, ele é super importante porque a gente precisa ter ideias novas para que a gente possa suportar esse contexto. Gestão da complexidade, que é isso, né? A gente não está falando mais simplesmente só de Brasil ou só do Distrito Federal. Como que todo esse contexto geopolítico, como que uma greve interfere no funcionamento de uma Nossa, é cidade? isso. Como é que o negócio lá na ponta, no outro país, vai interferir com a gente aqui, né? Assim, inclusive, vou até mudar. O Diego Amorim, nosso diretor de jornalismo, falou muito bem. Ele também está fazendo um curso de liderança nessa área de jornalismo. E ele deu uma dica que, ouvinte, é muito legal para todo mundo. Que ele fez um desses cursos para a gente perguntar: e se? E se coisas complexas forem acontecendo, tanto no nosso dia a dia aqui internamente, mas externamente, que afetarem o nosso negócio, a gente ter esse plano B, assim, esse plano C, entender que as coisas mudam o tempo inteiro. E se elas mudarem? E você começar a desenhar cenários aleatórios aí na sua cabeça para ter uma resposta para isso. Assim, caso isso aconteça, eu ter pelo menos vagamente noção do que fazer. Eu achei isso tão legal, essa complexidade local e global e tudo. E como a gente, um bom líder, se prepara a isso. É conjecturando. E se, sei lá, isso acontecer com o seu negócio? E se a pessoa acontecer? E se mudar o governo? O que muda aqui?
Achei tão Eu legal. faço muito essa pergunta quando eu estou trabalhando com alguns públicos, que eu trago exatamente essa reflexão, porque geralmente as pessoas, a tendência é a gente achar que não está funcionando porque não tem verba, porque não tem Não. pessoas. Eu falei, então vamos imaginar esse cenário. E se não tiver mais dinheiro, se tiver esse governo for ficar 500 anos, e se o nosso cenário é esse? Como é que a gente vai mudar isso? E um Aham. ponto que foi fundamental assim de descoberta nesse treinamento, né, é que assim, escuta ativa. O quanto a gente precisa exercitar o ouvir, porque é só através do ouvir que a gente pode exercitar o outro ponto, que é a empatia, né? Que não é a simpatia, é a empatia mesmo. Eu não preciso estar no lugar do outro, viver a dor do outro, para que eu seja empática com aquilo que está acontecendo. Então, são Aham. pontos assim fundamentais, mas a gente precisa e todo esse processo, Babi, voltado para dentro. Então, o primeiro movimento foi dentro, assim, né? Como que a gente se olha, como que a gente se vê, como que a gente pode melhorar. E aí eu quero ir para a parte prática de algumas dicas de coisas que a gente pode fazer de forma. Eu gosto do aprendizado lúdico, né? Como é que a gente pode estar ali suave em casa no final de semana e aproveitar? Então, Vamos lá. eu acho que eu já trouxe esse TEDx, mas eu vou reforçar porque a perspectiva aqui é outra. Tem um TEDx da Brené Brown, que chama O Poder da Vulnerabilidade. Tem no YouTube e é super bacana. Eu assisti ele já umas 500 vezes, sempre aprendo muito. O livro, né, Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que é exatamente isso, assim, como é que são essas organizações, como é que essas organizações precisam se reinventar para o novo contexto, né? E aí tem uma outra coisa super bacana, então, se a nossa ouvinte, né, as ouvintes mulheres, esse aqui, que é a gente tem em Brasília um hub, Elas Projetam, Ótimo. que é muito voltado para mulheres nessa área de gestão de projetos e tudo mais. E eles estão com uma nova programação dos cursos deles, que eu achei assim, gente, a mulherada tem que fazer. Mentoria executiva em liderança de projetos. Então, tem durante 3 meses, e tem o dia fixo que vai acontecer, e aí com orientação executiva mesmo para as profissionais e com referências bem conceituadas e renomadas. Práticas de inglês. Ah, Porque isso é tão muitas legal. dessas executivas e dos cargos que a gente precisa, ainda mais a gente está falando, né, de problemas globais, desse mundo global. Então, o inglês, assim, muitas vezes é o tendão de Aquiles de algumas pessoas, o meu principalmente. Então, são práticas mesmo, você vai estar discutindo assuntos atuais, né? Você vai estar falando de questões ali já que você tem que tratar na sua gestão, mas em inglês. E uma metodologia muito bacana. E tutoriais gerenciais. E aí também tem os dias certos, né? Eles acontecem encontros quinzenais, que são plantões de dúvida, e principalmente se você está naquele movimento assim, eu estou com dificuldade de tomar uma decisão, sabe? Eu estou insegura de compartilhar com a minha liderança ou com a minha equipe, então é um ambiente seguro para que você possa fazer essas trocas. É o Hub Elas Projetam, é o site elasprojetam.com/programas. E lá você pode escolher o programa e se cadastrar. E uma outra oportunidade é o programa Germinar. Quem está ouvindo a gente, que talvez gosta da outra ponta, né? Ao invés de fazer um curso de liderança, quer facilitar essas formações. Esse programa é um dos que foi a base do treinamento que a gente fez e ele vai estar acontecendo agora, a partir de julho, em Pirinópolis. Então, Ah, pertinho da gente, porque ele tem uma parte teórica, assíncrona, mas também tem presencial, e ele é para desenvolvimento de facilitadores. É um curso que foi reconhecido como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil. E aí também é no Linktree da Germinar DF. Eu deixo essas dicas ou para você ficar ali no seu momento de autorreflexão e autoconhecimento, se você quer ir para a prática mesmo dessa parte de liderança executiva, ou se você pensa em estar facilitando esses projetos. sensacional, Dani. Mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois. Eu que agradeço. Boa tarde e até semana que vem.